Olá, muito bem, bom dia aos amigos da Rádio Cultura de Guarabira, bom dia aos amigos da Rádio Rural de Guarabira, o pessoal do ne1noticias.com, um abraço a você, um abraço a todos que estão em sintonia, acompanhando, aos internautas, né, por esse Brasilzão, acompanhando sempre o podcast Conversa Séria com João Rafael de Aguiar, e hoje também o nosso querido Digenilson Silva, o nosso decano. Bom dia, Digenilson. Um abraço, Fernando. Bom dia para você. Bom dia para você que está acompanhando o nosso podcast Conversa Séria. João Rafael está aqui com a gente e vamos bater um papo, né? Conversar um pouco a respeito do dia a dia, do cotidiano, das informações aqui da nossa região, do Brasil e do mundo com João Rafael. João Rafael, bem-vindo ao nosso podcast, né? Bom dia, Digenilson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os nossos ouvintes nesta amada segunda-feira linda que está começando. E desejar que Deus abençoe a todos nós, a todos os nossos amigos, aos internatos, aos ouvintes da Rádio Cultura e Rural, para que a gente possa bater um papo exatamente, para levar algumas informações. Eu tenho encontrado na rua, na feira, às vezes no supermercado, pessoas do povo que até me parabeniza pela conversa séria que a gente tem tido nesse programa, exatamente numa espécie de orientação para cada pessoa que se liga exatamente na conversa que a gente tem tido aqui com vocês. Então, para mim é motivo de alegria e satisfação estar mais uma vez aqui. Eu já queria começar por um tema, viu, Digenilson, se você permite, que é chuva, né? O que é que a gente pode falar sobre chuvas? E o empresário trabalha no ramo de tecido, comunicação e outros ramos, né, da área profissional. As chuvas que caíram na região fortaleceram nossa economia. Queria ouvir o seu comentário, porque a gente da cidade, não do município, né, a diferença do município-cidade, mas a gente da cidade, da bola central, a gente às vezes reclama da chuva. Mas no município, em todo município, o pessoal agradece. A chuva para a economia. A chuva é muito importante, Fernando, porque ela traz, primeiro, a esperança para o agricultor, para o produtor rural. Entendeu? Não tem coisa melhor do que a chuva. E a chuva também traz água, né, para os mananciais, do qual todos nós dependemos. Então a gente depende dos mananciais e é muito satisfatório quando a gente nota que os mananciais estão sangrando, ou seja, tem excesso de água. Porque Deus mandou a chuva e a chuva foi armazenada a água em diversos locais, que dá uma tranquilidade à população, não só da zona rural, mas também das cidades. Então eu acho que a chuva fortalece muito a economia, tanto pela agricultura, como a produção agropecuária, como também com as águas reservadas. Isso é muito importante. Muito bem, vamos falar a respeito da questão do Pix. Tem aí mais uma ferramenta que a partir de agora será aplicada no Pix, que é o Pix automático. Já foi anunciado, inclusive, pelo Banco Central. Isso facilita a vida do cidadão, empresário? Olha, não muda muita coisa não, porque hoje você... Por exemplo, você fecha uma conta, um compromisso com uma instituição como a telefonia ou como a internet. A água e luz também você pode fazer com que seja debitado automático na sua conta corrente no banco. Então, o Pix, você autorizar a que seja debitado via Pix, não muda muita coisa, nem facilita muita coisa. Porque o Pix nada mais é do que uma movimentação pessoal para cada pessoa, mas o governo está cercando esse Pix, não é de hoje, há meses que ele vem cercando com o objetivo de analisar a movimentação financeira de cada cidadão brasileiro através do Pix. Você sabe que desde janeiro que eles vêm cercando isso, com o objetivo de quê? De cobrar mais impostos, porque na verdade o governo tem tomado a atitude não de economizar com as despesas, que já é muito assustadora, mas também com o aumento da tributação. Ele quer aumentar de todo jeito para cada cidadão pagar mais impostos. Então eu acho que não é nenhuma novidade que o Banco Central esteja fazendo essa, entre aspas, facilidade que eles dizem que é. Para mim não vejo facilidade nenhuma, porque eu já tenho muito compromisso que é débito automático em conta. Então não muda nada, difícil é você conseguir o dinheiro para colocar e deixar na conta, para que seja feita a transação financeira. Mas o Pix, ou a conta, ou um débito automático que você autoriza, tanto faz ser Pix como vai ser conta, não vejo diferença nenhuma. Mesmo virando assim uma moeda prática, né? O Pix é uma moeda prática para eu pagar você ou receber de você ou de qualquer cidadão.
mas no intuito que é débito, por exemplo, a Cagepa. Eu dou uma autorização à Cagepa para debitar na minha conta e agora eu posso dar uma autorização para ela debitar no meu Pix. Dou o número do Pix e ela debita automaticamente. Mudou o que com isso? Não mudou nada. Apenas o governo vai ter mais facilidade de acompanhar a movimentação financeira de cada cidadão via Pix. É um olho do governo observando quem está gastando mais. Não tem nada de facilidade. Olha, tem coisas que o governo faz que eu, que não sou economista, sou leigo, totalmente leigo, apenas um trabalhador como vocês e como qualquer um cidadão que está me ouvindo, eu fico assim sem entender por que tanta ignorância na minha concepção. Por exemplo, adiantou um empréstimo bancário para o trabalhador CLT. Ou seja, vocês que são CLT, que tem a carteira assinada na empresa, vocês podem entrar no sistema do governo, no sistema Gov, e fazer um empréstimo. E você vai botar ali quantas parcelas você quer, ele vai te dizer a taxa de juro. O governo disse que é para antecipar, quer dizer, para melhorar as compras do trabalhador. Como vai melhorar as compras se no final do mês vai ser descontada a parcela? Ou seja, se ele recebe 2.000, ele vai receber 1.500, não importa. Como é que ele vai adquirir o mesmo valor de compra que ele adquiriu o mês anterior, se o salário dele foi descontado a parcela e foi reduzido? Eu não entendo por que essa matemática é feita dessa maneira, porque na minha concepção era para fazer o seguinte: você tem a carteira assinada, faça um empréstimo e todo depósito que a empresa faz para o FGTS, que seja abatida as parcelas do qual você antecipou. E aí não comprometeu o salário. Porque é o seu próprio dinheiro que você estaria usando. Não comprometeu o salário. Mas vê se o governo abre mão do depósito do FGTS. Ele usa o dinheiro do FGTS e paga um juro irrisório. E você, para tomar o empréstimo, você vai pagar um juro de 2,5%, 3%, depende da quantidade de parcela do prazo que você estipulou. Então, para mim, é um risco muito grande. Eu acho que o governo, cada dia que passa, dá bola fora. Por isso que as pesquisas mostram que o governo dele está desaprovado por 56% da população brasileira. Não dá para entender o que é que o governo quer fazer e aonde ele quer chegar. Ainda nessa linha de imposto, de economia, o ministro Haddad anunciou, portanto, a alteração no valor do IOF, né, que está causando uma grande repercussão junto ao Congresso Nacional. Olha, não é uma alteração, é um furto oficializado, porque, veja bem, para as transações financeiras, até abril, você pagaria uma taxa de 0,38%, ou seja, menos de 0,5% do valor daquela transação no qual você está contraindo ou você está aplicando, fora da poupança, claro, né? Agora, ele estipulou de imediato, de um dia para o outro, 5% na transação, ou seja, você tem R$5.000, aí você vai aplicar, você paga 5% de R$5.000, quer dizer, um verdadeiro absurdo, uma descapitalização geral para qualquer cidadão que queira contrair o empréstimo para a sua movimentação comercial ou aquele que tem uma sobra de caixa e pretende aplicar num sistema financeiro bancário. Então eu acho que tem que ser repensado. O Congresso Nacional está estudando a possibilidade de derrubar essa medida provisória, porque isso é um escândalo mundial. Nunca se viu uma coisa dessa em lugar nenhum do mundo, e o governo continua junto com o Haddad criando essas inovações só para prejudicar o crescimento da economia brasileira, somente. Eu queria entrar numa seara de Genilton do transporte no interior do Brasil. Nós estamos encontrando, inclusive nas nossas rádios Cultura, Rádio Rural, muitas reclamações dos horários que estão sendo cortados pelas empresas que ainda prestam serviço para o passageiro, né? Empresa de ônibus, enfim. Como é que o senhor vê isso? É uma falta de incentivo dos governos? São algumas estradas? Queria que o senhor comentasse, porque as empresas alegam que determinados horários não dão ou não oferecem lucros. E elas estão certas, porque colocar um ônibus ou vários ônibus em estradas e não ter retorno é falta de incentivo também do governo? Como é que o senhor vê isso? Essa palavra incentivo eu acho que está na hora de ser repensado. Eu acho que não pode se dar incentivo para qualquer tipo de negócio. Eu acho que todo cidadão que se propõe a adquirir um negócio, um comércio, ou seja, um serviço qualquer, ele tem que assumir o ônus e os bônus, ou seja, assumir o lucro e assumir os prejuízos.
Não se pode só arriscar para ter lucro, isso é um absurdo. Se a empresa de ônibus tem 10 horários e 5 horários daquele está dando prejuízo, o que é que ele faz? Repassa para uma outra empresa. Faz um acordo e repassa essas linhas para outra empresa. Pergunto, vê se alguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer. Quer bônus do governo. Isso não pode, o governo não é um guarda-chuva para sustentar todo mundo, para não se molhar. Quem está arriscando o mercado, ele tem que assumir toda a responsabilidade. Não é só, não, eu vou entrar nesse negócio aqui porque é lucrativo. Não, se der prejuízo, tem que bancar. Então eu acho... Quer dizer, dividir essas linhas com outra empresa que quer começar ou coisa desse tipo, poderia dar certo. É a mesma coisa que você vê, um prefeito reclamando, a minha prefeitura é uma desgraça, tá negativo direto. Agora eu pergunto, vê se ele quer repassar por vice. Repassa? Não, arrisca até o final. Então, quer dizer, são choros que não devem ser atendidos. Eu acho que o choro que devia ser atendido, na minha concepção, é aquele tipo de negócio que incentiva o emprego. Aí sim, o emprego. Agora, no Brasil é proibido crescer. E vou lhe explicar por quê. Por exemplo, você entra no mercado hoje, seja no mercado de indústria, seja no mercado comercial, seja serviço, você registra uma empresa com o nome microempresa. Aí você entra no processo de microempresa. No processo de microempresa você tem redução de juros nos bancos, você tem redução de tributos, a unificação dos tributos que facilita a vida do empresário, mas é proibido crescer. O governo limita que você, faturando até 4 milhões e 800, você permanece com aquelas facilidades. Passou de 4 milhões e 800, você volta ao sistema normal automaticamente. Então, quer dizer, no Brasil é proibido crescer. Então, essas políticas que eu não entendo, porque tantos estudiosos, tantas pessoas formadas... Tantos especialistas, entre aspas, que eu não sei se são, mas por que não rever tudo isso? Por que não deixa o cidadão crescer pagando imposto, acostumado a pagar imposto, e não retendo as facilidades que ele adquiriu com muito esforço, que foi uma lei que foi adquirida ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, e de lá para cá poucas mudanças foram feitas, mas que não deixa o empresário de qualquer segmento crescer nessa razão, porque quando passa o faturamento anual de 4 milhões e 800, automaticamente ele já é desclassificado daquele processo, passa a ter o sistema normal. Aí tem que ter a contabilidade perfeita, seja ela com lucro real, seja ela com lucro presumido, aí vem toda a carga tributária com toda a armazenagem de papel e documento que você tem que ter. Aí você inibe as pessoas de crescer. Eu não entendo que nenhum governo entendeu de que era preciso ir subindo. Por exemplo, se você paga dentro do Simples Nacional, hoje você paga em média 15%, porque começa com 5%, mas vai subindo dependendo do grau do faturamento, devia ter um limite, até 25%. Aí depois você entra no sistema normal, mas não, quando chega no limite de 4 milhões e 800 de faturamento, você é cortado automaticamente. Então são essas as razões que não dá para entender, matematicamente não fecha. Deixa eu perguntar, Digenilson, e queria que você também entrasse nessa seara de discussão. O senhor recebeu recentemente, do Fisco Estadual, um documento publicado que o senhor é o número 50 do estado da Paraíba, mas no setor têxtil o senhor é o primeiro. A sua arrecadação para o governo daria para construir quantas casas populares? Por exemplo, se o governo dissesse, João Rafael, vou deixar que você, ao invés de arrecadar para nós, governo... Isento, né? Vou deixar que você repasse para casas populares. Daria quantas casas populares para construir? Olha, eu sinceramente, Fernando, não posso lhe dizer se eu não tenho o custo da construção de uma casa hoje, o valor de uma casa construída, porque muda preço de cimento, muda preço de material de construção, e a gente não sabe, na ponta da língua, dizer uma casa popular hoje custa tanto para deixar ela pronta. Eu sinceramente não sei. Mas eu posso lhe dizer que no ano de 2024, só uma empresa nossa, do grupo Texto nosso, recolheu quase 7 milhões, faltou pouquinho para 7 milhões de reais durante o exercício de 2024. Por isso que nós fomos colocados no número 50 entre os atacadistas, os grandes empresários do estado, nós ficamos no número 50. Eu ainda vou ficar devendo, porque 7 milhões, penso eu que
algumas casas populares, né, Digenilson? Já que existem, por exemplo, aqui em Guarabira, inclusive, um déficit habitacional em algumas áreas, não em todas as áreas. Mas estamos na Rádio Cultura, na Rádio Rural, no nosso NE1 Notícias, conversando e de forma muito séria, né? No Conversa Séria com o João Rafael. João Rafael, o Congresso estuda aí o fim do instrumento da reeleição. A partir de 2032 seria eleições gerais, que vai de vereador até presidente da República, com redução inclusive de 8 para 5 anos para senador da República também. Como é que o senhor vê, portanto, essa alteração? De certa forma, isso é melhor para a população, para o eleitorado? É menos despesa para a justiça eleitoral? Isso facilita a vida do cidadão? Digenilson, na minha concepção, é uma justificativa que está sendo feita, porque há uma desproporcionalidade muito grande. Por exemplo, você é prefeito de um município e eu me candidato para competir com você a eleição. Só que você tem as benéficos da administração municipal na mão. Não que você vá fazer algum desvio, algumas coisas irregulares. Mas você, por si só, como prefeito, você já tem as facilidades, que é um transporte, que é o serviço público de saúde, que tudo isso a prefeitura administra. Então, para competir com você, eu nunca vou ter condição de ter pé de igualdade. Acabando a reeleição, volta aquilo que era antes, a competitividade normal. Aí vai ter que partir para aqueles que têm melhor passo, ou seja, visitar mais, conquistar mais, ter responsabilidade, mostrar o seu passado, que é importante, porque quem não tem passado não tem futuro. As pessoas têm que analisar assim. Então eu acho que vai ter um pé de igualdade. Com relação a deputados, eu acho que tem que se rever também essas emendas impositivas que os deputados repassam para onde quer. Aquilo já facilita para o eleitorado, para a votação dele na eleição seguinte. Porque eu passo 4 anos na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, liberando recursos para determinado município, dificilmente aquele município vai deixar de votar comigo na próxima eleição. Então já é um prenúncio de uma irregularidade, na minha concepção, com essas verbas públicas, com dinheiro público, para que as pessoas levem vantagem nas eleições subsequentes. Então tudo isso tem que ser revisto e eu espero que o Brasil amadureça mais, seja um país mais educado, para que chegue à conclusão de que esse tipo de facilidade não traz progresso para o nosso país. E vai dificultar a questão do eleitor menos esclarecido para votar, desde vereador a presidente da República, né? Não, eu acho que não vai ter essa dificuldade, porque hoje todo cidadão eleitor, ele tem um celular na mão, e o celular ensina muita coisa. Da agilidade, como você digitar número, etc e tal, e aí a campanha de ensinamento vai ser muito grande, muita gente vai ser orientado, e aí não vai ter dificuldade. A maquininha é praticamente igual ao celular, você chega lá, digita o número que você quer, não é proibido levar a cola, você pode levar a cola, então eu acredito que facilita muito mais, não vai haver atraso na votação. Eu queria entrar também, Digenilson, João Rafael, no assunto da nossa economia regional. Guarabira continua liderando, a nossa 7ª economia do estado, mas municípios, por exemplo, como Cuitegi, Alagoinha, que são considerados municípios menores, o que poderia ser investido para esses municípios crescerem, seu João? Levar mais indústria para esse município? O pessoal pede emprego, e aí? Olha, Fernando, levar a indústria hoje, na situação que o Brasil está armado, tem que ter estrutura, né? Não há a menor condição de você conseguir levar uma indústria para um município, seja ele pequeno, médio ou grande, como Guarabira. Eu vou dizer por quê. O trabalhador ou a pessoa que está desempregado, ele não tem interesse de arrumar um emprego. Ele não tem interesse. Por quê? Vou explicar por quê. Porque ele recebe as benéficos do governo através de Bolsa Família, Bolsa Estudante, Bolsa não sei o quê, que muitas vezes ultrapassa o valor do salário que ele iria ganhar trabalhando numa empresa. E ali ele está em casa, ele não está fazendo absolutamente nada fora do trabalho caseiro. Então ele não quer largar isso, porque na hora que ele arrumar um emprego e assinar a carteira, obrigatoriamente o governo corta todos esses benefícios. Então ele fica naquele termo, se eu for trabalhar, pode ser que eu passe 1 mês, 2, 3, 4, 5, e não dê certo, eu sou mandado embora. Aí nessa condição eu perdi o emprego e perdi os benefícios. Essa fórmula do governo agir está errado. O governo devia dar exatamente essas bolsas que é necessário, mas devia dar uma obrigação para que a pessoa pudesse ter responsabilidade com aquilo do qual ele está recebendo. Então está viciando as pessoas num sistema em que nenhuma empresa
se fizer uma pesquisa no município, por exemplo, como Pirituba, você vai ver que é uma minoria que quer um emprego. Aí tem muita gente, aliás, que quer trabalhar. Muita gente quer um emprego de quê? Da prefeitura, quer um emprego federal, quer um emprego estadual, mas não quer trabalho numa empresa. Por isso, porque existem os benefícios e ao mesmo tempo ele é cortado. Até mesmo o MEI, que é um sistema de regulamentação daqueles que trabalham na economia informal, seja que vende pastel, que vende na rua picolé, que vende bombons, milho, pamonha, milho, pamonha, ele não quer tirar o MEI, que o MEI é uma vantagem muito grande para a pessoa. Eu vou lhe explicar por quê. Porque ele registrando o MEI, pagando os impostos mensal, ele tem direito aos mesmos direitos que tem um trabalhador CLT. Ele tem direito à aposentadoria, ele tem direito de ficar encostado quando adoecer, ele tem direito a tirar licença maternidade quando a mulher for ganhar neném. Tudo isso ele tem direito, mas ninguém esclarece isso. E aí há uma dificuldade, o cara quer ficar na clandestinidade e não na informalidade. Então isso é uma forma que o governo precisa e aí engessa divulgar. O país. Isso aí né? engessa o país está engessado. Engessado, Eu comecei, como todo mundo sabe, eu tenho orgulho disso, eu comecei vendendo cocada. Entendeu? Se naquele tempo tivesse benefício para mim estudar, ganhando um pé de meia, ganhando não sei o quê, será que eu tinha ido vender cocada? Ou será que eu não ia ter vergonha dos meus amigos? Tudo isso o governo devia dar uma pensada nisso aí, que esse troço não está certo. Eu acho que todo mundo tem o direito de receber algum benefício, tem, mas também tem a obrigação de receber também determinadas obrigatoriedades. E limitar o tempo, para o país crescer, porque o país não pode ficar engessado de maneira nenhuma. Uma hora dessa a conta vem, né? Uma hora dessa alguém vai ter que pagar a conta. Empresário, vamos falar um pouco agora da política paraibana, o cenário político atual. A gente recebeu, inclusive, essa semana aqui o deputado Evásio Bezerra, e ele falava justamente a respeito da dificuldade que o governador João Azevedo tem na condição de líder político, e assumiu agora a presidência do PSB, para montar a sua chapa para a disputa para as eleições do ano que vem, mediante tantas estrelas, tantos partidos, tantos nomes disponíveis no grupo do governador do estado. Olha, na minha concepção, eu que sou apenas eleitor, não sou político, não entendo muito de política, mas pela vivência a gente vai somando as campanhas que vão passando e você vai tirando alguma lição sobre essas campanhas, mesmo sem estar por dentro. Na minha concepção, eu acho o seguinte, que o governo não vai ter condição de ter só um candidato. Eu acho que a estrutura que o governo tem, partidariamente falando hoje, e pelas lideranças que o acompanham, o governo, na minha concepção, eu acho que vai ter mais de um candidato, no mínimo 2 candidatos no lado do governo. Na oposição também, eles estão aguardando um desfecho dos candidatos ou do candidato do governo do estado para tomar alguma decisão pela oposição. Eu acho que a oposição sai de 2 candidatos, na minha concepção sai de 2 candidatos, porque o objetivo é disputar a eleição, ver quem é melhor, quem for melhor escolhido pelo povo vai ter mais votos, e aquele que tem mais votos pode ir para o segundo turno exatamente somando com aquele que ficou em segundo lugar, tanto do lado do governo, tanto do lado da oposição. O senhor acredita que essa questão da oposição com 2 nomes é justamente para forçar um segundo turno das eleições aqui? Com certeza, eu não tenho dúvida disso, que vai sair 2 candidatos pela oposição, e escreva isso, vai ser tanto pela oposição 2 candidatos, como o governo também vai recuar e não vai arriscar um nome só, que corre o risco de perder no primeiro turno. Você sabe que a eleição de 2020, de 2022, né? Já foi uma eleição apertada aqui no estado da Paraíba, mesmo sem ter uma liderança forte na oposição. O deputado Pedro Cunha Lima veio exatamente de última hora praticamente e assustou inclusive o governo do estado, que estava no poder e candidato à reeleição. E agora o governador não pode ser candidato à reeleição, ele vai ter que apoiar alguém. E ao apoiar alguém, vamos ver a desenvoltura desse candidato. Seja ele qual for o candidato, eu acredito que ele vai bater chapa com o candidato da oposição, seja um só, seja 2, mas na minha concepção sairão no mínimo 2 candidatos pela situação e 2 candidatos pela oposição. Pedro, Cícero, Não, eu acho Cícero rompe com o governo? Não, eu acho que Cícero não entra. Cícero vai apoiar alguém do governo. Na minha concepção, pela oposição, eu acho que sai Efraim e Pedro. Essa é uma concepção minha, pode ser que eu esteja errado. Agora, pela situação, vai depender do governador João, porque se o governador João não sair para ser candidato ao Senado,
Aí ele vai ter que analisar todas as forças políticas para poder tomar uma decisão partidária, porque o maior partido hoje do estado da Paraíba é o Republicano. Esse é o maior partido. Tem que consultar esse partido. Se o partido bater o pé e dizer eu tenho candidato, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que pode acontecer, aí eu vou ter candidato. Então tem que ser respeitada a posição do maior partido, não é? Então por isso que eu digo, o governo sai com 2 candidatos. Hugo Mota seria um nome ou Não, ele Hugo poderia Mota, continuar na Câmara Federal? O Mota passou por uma lição importante que foi a de Lira, lá de Alagoas, que foi presidente da Câmara, depois reeleito presidente da Câmara. Então, na minha concepção, o que o Hugo Mota, como um rapaz muito inteligente que eu acredito que o Hugo Mota vai tentar a reeleição dele aqui na Paraíba para voltar a Brasília e tentar ser reeleito presidente da Câmara novamente. Porque, diga-se de passagem, ali tem que ser, ali para ser presidente não pode ser amador, tem que ser um profissional. Muito entendeu? bem. Com relação a Guarabira, né, os nomes para a disputa da Assembleia Legislativa do Estado, a Ranieri já deu, portanto, aí pista de que não vai para a Assembleia, vai disputar a Câmara Federal. Ou seja, não teremos aquela polarização Toscana e Paulina aqui em Guarabira nas eleições do ano que vem, mais uma vez, para a Assembleia. Olha, Digenilson, eu ainda não acredito que o deputado Ranieri tome essa decisão de não lançar um candidato de peso, seja da família, seja amigo. Eu não acredito que ele vá soltar o eleitorado nas mãos de pessoas que vão sair candidato, seja daqui, seja de fora, porque seria um risco político muito grande que ele iria assumir. Porque um homem que teve uma votação que ele teve, ele saiu muito bem agraciado na eleição. Para a prefeitura, né? Para a prefeitura agora, no ano de 2024. E largar esse eleitorado na mão de terceiros, que não é ligado a ele, ou que não tem uma vivência aqui dentro da cidade de Guarabira, eu acho um risco muito grande. Aqui nós temos a candidatura de Camila Toscano, que é uma deputada atuante, tem a mãe como prefeita e leva uma certa vantagem. Aí vai disputar com meu amigo Bruno Deril. Bruno Deril é uma pessoa que tem um serviço prestado na área jurídica muito bom, a cidade de Guarabira, é um homem de bem, mas não tendo o apoio de Paulino, ele sai com uma espécie de um candidato de risco, não é? Então, quem não tem nada a perder, arrisca realmente. Agora, Paulino é que, na minha concepção, se não lançar um candidato, sai um pouco ferido dessa eleição de 2026. Pode surgir aí um outsider de Genilson, aquele que de repente é um médico que ninguém está esperando. Sim. E se habilitar. Porque a política oferece também essas nuances, né? Você está, de repente, aconteceu isso com várias pessoas, o próprio Bolsonaro, que era do baixo clero nacional, virou presidente da República. Pode surgir, ninguém sabe, pode surgir um médico, um outro empresário, uma professora. Tudo é questão, Fernando, de querer e ter a oportunidade. E essa oportunidade de Ranieri dizer que eu não acredito, ele dizer que não vai lançar candidato, aí deixa uma lacuna aberta para qualquer pessoa que tenha vontade de investir numa campanha eleitoral aqui na cidade de Guarabira. As pessoas que apoiam Ranieri, as pessoas do círculo, né, político de Ranieri, já anunciaram que estarão com Tibério Limeira. Sim, agora eu pergunto, Tibério Limeira tem o que a fornecer nas próximas eleições para o Grupo Paulino? Você tem que entender o seguinte, por exemplo, nós que entrevistamos aqui na rádio, um cidadão chamado Marco Diogo, que, por sinal, na minha concepção, fez um excelente trabalho como prefeito de Guarabira. Nas entrevistas, ele chamava Dona Léa de mãe. Eu acho que vocês, repórteres, se lembram disso. Pela consideração tão acentuada que ele tinha e a ligação política que já vinha de muitos anos. E o que aconteceu depois de uma vitória da própria prefeita Léa? Porque se Dona Léa tivesse perdido a eleição, naturalmente um rompimento seria quase que inevitável, né? Mas ela saiu vitoriosa. E aí aconteceu o quê? Um rompimento entre o ex-prefeito Marco Diogo e a atual prefeita Léa Toscano. Na passagem do ano novo. Na passagem do ano novo. Então, quer dizer, eu não sei quem errou, quem não errou, não me interessa, mas é um comentário que toda a cidade quer saber. O que aconteceu não vai saber nunca. Mas o fato é esse. Então, Ranieri Paulino, com a liderança que ele tem, exposta na cidade de Guarabira, vai apoiar um cidadão que seja daqui ou de fora, que não tenha a integralidade política com ele. E se daqui a mais de 3 anos, quando voltar as eleições municipais, e Ranieri entender de botar um candidato a prefeito, ou ele mesmo querer competir para prefeito? E se ele não contar com o apoio daquele que ele ajudou?
Se o cara deu as costas, como é que fica? Complica, né? Complica? Então, quer dizer, tem que ser pensado. Eu acho que teria que, como o Fernando disse, conseguir ou um médico ou um empresário, uma pessoa que tivesse a plena confiança do Grupo Paulino, não é só da pessoa de Ranieri, é do Grupo Paulino, que é quem tem voto na oposição, era juntar esse povo todo e dizer, vamos apoiar Djanilson, não é? Aí, com o compromisso de Djanilson, diz que a gente estar aqui com a vitória ou sem a vitória, mas em 2028 está ao lado a lado. Porque apoiar um cara de fora, eu não acredito muito que vá render lucratividade política 2, 3 anos depois. Vai ser o voo da galinha. A coisa muda muito. E eu não acredito nessas coisas assim, não. Eu acho que está tudo errado. Precisa eles adotarem o voo da águia, porque o voo da galinha, é muito curto. E não atravessa um açude. É verdade. Eu concordo. E ainda vou abaixo, né? Vou abaixo. Bom, final do nosso podcast, Conversa Séria com João Rafael desta segunda-feira. A gente quer agradecer, evidentemente, a você que mais uma vez nos acompanhou e acompanha através do nosso canal, das emissoras Rural e Cultura FM e também do portal NE1, meu caro Fernando Carvalho. Djanilson, passar aqui rapidamente para parabenizar o Grupo João Rafael, liderado pelo nosso diretor-presidente, né? Aquilo é o nosso convidado e integrante fundamental do Conversa Séria. O lançamento da revista A Vitrine, que circula em todo o estado da Paraíba, e uma repercussão muito grande de Djanilson pela qualidade, né, disponibilizada para esse produto, novo produto jornalístico do estado da Paraíba, e também online. Você pode entrar no nosso NE1 Notícias e você vai tranquilamente ler a revista para qualquer cidade do planeta. Então, parabéns ao Grupo João Rafael, parabéns aí ao nosso diretor, que conduziu todo esse processo e saiu melhor do que a encomenda. Então, um abraço, João Rafael. Eu agradeço demais a equipe que construiu essa revista. É evidente que a primeira revista nós não tivemos tempo de trazer mais conteúdo, objetividade falando da região de Guarabira, para que o eleitor tivesse mais satisfação de ler. Não é? Mas a próxima revista nós vamos nos preparar mais para trazer mais conteúdo das histórias dessa região, que são histórias importantíssimas. Então nós vamos pegar a colaboração das pessoas amigas exatamente para botar mais conteúdo na revista. Mas dizer que a revista é muito boa, se preocupa muito com o material da revista, o material está sendo elogiado, e eu creio que será mais um veículo de comunicação que pode ir por muitos e muitos tempos, assim como as nossas emissoras. Então eu agradeço a Dani Souza, que deu uma parcela de contribuição à revista, agradeço a Vulcani lá Tiago Vulcani lá de Santa Catarina. Eu agradeço também a Fernando Carvalho, que deu uma força muito grande, a Catarina, que foi a mola mestra do processo e está sendo. Então, dizer que a minha satisfação está com todo esse pessoal que colaborou com a revista e o sucesso também dos nossos anunciantes que, mesmo sem ver a revista, acreditaram no primeiro lançamento e investiram na revista. Pois bem, segunda-feira a gente está de volta, hein, com mais uma Conversa Séria. Até lá.